Albert Einstein disse uma vez que se você colocar a mão em um fogão quente por 1 minuto, parece 1 hora, e se você ficar com uma garota bonita por 1 hora, parece 1 minuto. Esperamos que o mesmo se aplique à prisão. 1 minuto na cadeia pareceria uma eternidade e 1 hora de liberdade pareceria 1 minuto. Imagine então como alguns devem se sentir quando condenados a 1000 anos de prisão. Imagine cumprir o dia mais longo com mais 999 anos e 364 dias restantes. Mas como essas pessoas foram sentenciadas às penas mais longas de prisão? A lista a seguir de indivíduos que receberam as sentenças mais longas inclui apenas aqueles que não são condenados à prisão perpétua, mas recebem um período específico de tempo em anos. Então, aqui mencionaremos que omitimos propositadamente as pessoas como Terry Nichols, que ganhou 161 penas de prisão perpétua por sua participação no atentado de Oklahoma City, ou Martin Bryant, que recebeu mais de 35 penas de prisão perpétua pelo massacre de Port Arthur. A razão para isso é que uma sentença de prisão perpétua significa coisas diferentes em locais diferentes, portanto é impossível comparar seu tempo exato. Em algumas partes da Holanda, por exemplo, uma sentença de prisão perpétua significa que você está preso literalmente até morrer, o que naturalmente varia de pessoa para pessoa. E alguns países nem têm prisão perpétua como uma opção disponível para condenação. Isso inclui Espanha, México e Sérvia. Portanto, por uma questão de clareza, estamos nos apegando às sentenças mais universais e exatas de um período em anos específico. Agora vamos começar. Contagem regressiva 10. Em 10º lugar em nossa lista das sentenças de prisão mais longas de todos os tempos está Inés del Rio Prada, que recebeu uma punição de 3.828 anos. Estamos falando de séculos aqui e dezenas deles. Agora, isso é muito tempo. Claramente, aqueles que determinavam seu destino estavam enviando uma mensagem. Mas o que ela fez para ter essa sentença? Seus muitos crimes foram praticados como membro da ETA, um grupo separatista associado a regiões da Espanha e da França. Este grupo é conhecido por ser violento e Prada desempenhou um grande papel em muitas de suas ações mais destrutivas. Isso provavelmente incluiu incontáveis assassinatos adicionais, mas foi o atentado à bomba na Plaza República Dominicana de 1986 que causou a condenação de Prada. O carro-bomba usado no ataque foi montado com mais de 35 quilos de explosivos e estilhaços letais e equipado com um detonador de controle remoto. Deixou 23 mortos e 32 feridos. Os feridos incluíram civis. Os mortos eram membros da força policial a caminho de mais treinamento e viajavam de ônibus. A explosão fez o ônibus voar no ar. No entanto, apesar disso, Prada na verdade não terminaria seus dias na prisão. Ela foi libertada em 2013 contra os esforços do governo espanhol para evitá-lo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos interveio em seu nome e ela saiu como uma pessoa livre. Contagem regressiva 9. A nona sentença mais longa da nossa lista são os 4.797 anos dados ao espanhol Henri Parot. Esse foi um castigo merecido. Parot também faz parte do ETA e, portanto, não deve surpreender que ele tenha sido culpado de muitas atrocidades. De fato, ele foi condenado por 26 assassinatos e 166 tentativas adicionais de assassinato. Felizmente, ele não é mais uma ameaça. Entre outros crimes, Parot foi considerado culpado por seu papel no atentado bomba de 1987 do ETA ao quartel de Zaragoza. Novamente, o ataque usou um grande carro-bomba e atingiu a Guarda Civil, dessa vez quando estavam dormindo. No entanto, também atingiu e matou suas famílias. Os 11 mortos incluíram 3 mulheres e várias crianças. Entre eles estavam gêmeos de 2 anos. Na semana anterior, o primeiro-ministro havia feito uma declaração sugerindo que os terroristas estavam perdendo espaço. Muitos acreditavam que o ETA em breve seria forçado a abrir negociações. Claramente, se isso era verdade, eles não estavam recuando sem lutar, mas muitos pagariam por suas ações, incluindo Parot, que ainda está cumprindo pena por seus crimes. Contagem regressiva 8.
5 homens da Guatemala empatam em 8º lugar com 6.060 anos em nossa lista de sentenças de prisão mais longas. Seus crimes se concentraram em uma pequena área no meio do norte da Guatemala e eles eram soldados na época. O que eles fizeram lá foi particularmente hediondo, mesmo para aqueles que conhecem bem todos os tipos de crimes. Em 6 de dezembro, eles trabalhavam como parte de uma unidade das Forças Especiais de Caibil para atacar a cidade de Dos Herres. Eles mataram coletivamente cerca de 250 homens, mulheres e crianças durante 3 dias e depois deixaram seus restos mortais em um poço perto do campo. No momento em que eles partiram, até onde sabemos, não havia mais ninguém vivo. Foram necessários anos e esforços das autoridades norte-americanas e guatemaltecas para levar qualquer um dos responsáveis à justiça e todos os 5 homens estavam morando nos Estados Unidos quando foram presos. Contagem regressiva 7. Darren Anderson foi condenado ao 7º maior período de prisão, com 11.250 anos atrás das grades. Isso é um pouco surpreendente, dada a natureza de seus crimes. Anderson e 2 outros assaltaram brutalmente uma mulher idosa, embora Anderson não estivesse presente quando seus cúmplices a viram pela primeira vez em um posto de gasolina. Os outros 2 a seguiram e bateram no carro enquanto ela dirigia, então perdeu o controle e saiu da estrada. Ela foi estuprada repetidamente em diferentes locais. Anderson apareceu mais tarde em cena trocando de lugar com um dos homens originais e agredindo violentamente Stuck em um motel. Eventualmente, ela conseguiu discar 0 e pedir ajuda. No final, ele recebeu 2.250 anos por tudo o que havia feito. No entanto, Anderson tentou o que inúmeros criminosos tentaram antes dele e apelou dessa sentença na esperança de uma melhor. Esta não foi a melhor decisão e ele foi condenado novamente e, desta vez, outros 9.500 anos foram adicionados à sua sentença existente. Embora mais tarde ele tenha essa quantia pesada reduzida em 500 anos. Sorte dele. E ele também entrou na história do Guinness World Record. É isso mesmo. Ele tem a fama de criminoso com a maior pena de prisão após um apelo. Temos certeza que ele está comemorando. Contagem regressiva 6. Alan Wayne McLaurin ganha um lugar na nossa lista com a 6ª maior sentença de prisão de 21.250 anos como cúmplice de Darren Anderson no roubo, sequestro e estupro de uma mulher. Ele recebeu a maior pena de prisão como aquele que inicialmente sequestrou e agrediu a vítima. No entanto, McLaurin recorreu dessa decisão. Foi uma boa decisão também, pois diminuiu a pena em 500 anos. Então isso só o deixa com o quê? Mais 20.750 anos? Contagem regressiva 5. A 5ª sentença mais longa de 30.000 anos foi proferida a Charles Scott Robinson. O criminoso teve seu destino selado após apenas 35 minutos de deliberação do júri e foi condenado por 6 acusações e designado a 5.000 anos para cada crime devido a atos selvagens contra uma vítima de 3 anos de idade. Os crimes anteriores incluíam roubo, ocultação e posse de bens roubados. A vida em liberdade condicional não era uma opção para o júri, o que os levou a fazer a melhor coisa a seguir, condená-lo a milhares de anos. Como ele atacava maliciosamente os indefesos e inocentes, eles não queriam vê-lo de volta à sociedade. O Departamento de Correções acabou por comutar as sentenças para 6 mandatos de 45 anos, mas o juiz do caso esperava isso. Ele ordenou que todos fossem servidos consecutivamente, o que significa que, uma vez que Robinson receba a liberdade condicional por uma sentença de prisão perpétua 13 a 15 anos depois, ele terá que esperar outros 13 a 15 anos para cada uma das que restarem. Só então ele será elegível para deixar a prisão. São 13 a 15 anos vezes 6. Em outras palavras, o mais rápido que ele poderia ser libertado seria em 78 anos, quando tiver 108 anos. Contagem regressiva 4, 3, 2. 3 homens espanhóis, Emílio Soares Tras-Orras, Ramal Zolgan e Otman El Gnaoui, receberam sentenças de 34.715, 42.922 e 42.924 anos, respectivamente, ou a 4ª, 3ª e 2ª sentenças mais longas de todos os tempos. Juntos, eles foram responsáveis por um ato em 2004 que foi considerado o mais mortífero desde a Segunda Guerra Mundial. Foi o pior da história da Espanha.
Ocorreu em 11 de março de 2004, 3 dias antes das eleições gerais. Infelizmente, ninguém sabia o que estava por vir. 10 explosões separadas em 4 trens detonados a poucos minutos um do outro. 191 foram deixados mortos e quase 2.000 foram feridos. A princípio, o ato foi atribuído ao violento grupo separatista ETA, ao qual pertenciam Prada e Parot. No entanto, em pouco tempo, o foco da investigação se voltou para a Al-Qaeda. Isso influenciou bastante as eleições subsequentes, pois o primeiro-ministro encarregado havia apoiado a invasão do Iraque nos Estados Unidos. Obviamente, pouco tempo depois, um novo partido foi votado e ele foi substituído. Os 3 homens que receberam sentenças de milhares de anos fizeram parte de uma operação muito maior que envolveu um mínimo de mais 18 terroristas. Trasrojas, Zougan e El Gnawi tiveram a sorte de ser cidadãos da Espanha, onde as leis determinam que eles servirão no máximo 40 anos por seus crimes, não os 30 a 40 mil de suas sentenças. Contagem regressiva 1. Finalmente, Chamoy Tipiasso, da Tailândia, encabeça a nossa lista com a sentença mais longa de todos, com 141.078 anos, por um crime que realmente estabeleceu o recorde mundial do Guinness por fraude corporativa. Seus crimes envolviam o uso de um esquema de pirâmide. Para ter sucesso, ela abusou da confiança e das conexões que mantinha como esposa de um alto oficial da Força Aérea da Royal Thai e como funcionária da Petroleum Authority of Thailand. Ela também não parecia criminosa. Jovem, atraente, com cabelos negros e cílios grossos, ela pode ter usado o charme para obter vantagens. De qualquer forma, ela e outras 7 pessoas administraram o que é conhecido como fundo de investimento nos anos 1960. Aqueles que investiram nela acreditavam que possuíam ações no petróleo e desfrutariam de altos retornos. É claro que eles estavam errados em ambos os casos e seu dinheiro era usado apenas para encher os bolsos de Chamoy e seus cúmplices. 16.231 pessoas foram enganadas dessa maneira por décadas. No final, todos os que ocupam altos cargos no governo foram compensados por suas perdas. Assumimos que os menos poderosos não foram. Depois que as restituições foram feitas, seu julgamento começou. Felizmente para Chamoy, uma lei tailandesa aprovada no mesmo ano fez com que as condenações por fraude chegassem com limites para sentenças permitidas. Seus 141.078 anos foram muito superiores a esse limite. A sentença foi diminuída para 20 anos, o que, embora ainda longo, é quase nada em comparação. Mas entenda, no final, ela não serviu nem isso. Depois de 8 anos atrás das grades, ela foi libertada cumprindo menos da metade da penalidade máxima permitida. Então, o que você acha? Os crimes correspondem à punição? Algum desses criminosos cujas sentenças foram encurtadas de alguma maneira foi liberado muito facilmente? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!